Olá, nós vamos para o vídeo 2 da Ensicom, SPED em Gotas. Quem não assistiu o vídeo 1 ainda, então primeiro assista o vídeo 1, depois assista o vídeo 2 para dar é uma continuidade, tá bom? Hoje nós vamos falar dos tipos de livros a serem enviados ao SPED contábil. Existem algumas dúvidas em relação a isso ainda, apesar do SPED contábil vir desde 2009, porque todo ano tem uma modificação, uma inclusão de algum livro, uma exclusão de um outro livro, então preste atenção. Tipos de livros são o livro G, R, A, Z e B. Quando que tem que gerar o livro G? A empresa que tiver que gerar o livro G vai gerar apenas o livro G e vai transmitir. Essas empresas são as empresas que não possuem nenhuma conta sintética. Então, por exemplo, se a empresa possui clientes aberto, cliente a cliente na contabilidade, fornecedor a fornecedor, adiantamento de clientes aberto, adiantamento de fornecedores aberto, as contas bancárias abertas, os caixas abertos, matriz e cada filial, essas empresas, e outras contas, tá, pessoal, que não cabe dar o exemplo de todas aqui, essas empresas que têm toda a contabilidade aberta, conta a conta, ela pode gerar no livro G e transmitir, apenas ele. Mas se a empresa sintetiza alguma conta contábil, qualquer que seja, ela não pode gerar o livro G. Ela tem que gerar o livro R e seus auxiliares. Esse livro R, ele está dizendo para o físico que tem escrituração resumida. Ele é igual ao G, a única exceção é esta. E aí o físico fica esperando receber agora as escriturações resumidas, que pode ser o livro A ou o livro Z. O livro A é o diário auxiliar e ele é quando geralmente a gente usa ele quando a gente tem contas que diariamente estão sintéticas. Por exemplo, existem muitas taxas bancárias. A empresa sintetiza todos os lançamentos do final do mês, fazendo um único lançamento, e aí então ela tem que gerar o diário auxiliar com as taxas lançadas diariamente. De onde que vai buscar esses lançamentos diários se na contabilidade eles estão mensais? No financeiro da empresa. Então, se o sistema financeiro da empresa gerar no padrão A, ok. Outra situação é gerar o livro Z. Geralmente a gente usa ele quando? Eu lancei clientes diversos, fornecedores diversos, adiantamento de clientes, adiantamento de fornecedores também de forma diversa. Eu preciso gerar o Z, dizendo cliente a cliente, fornecedor a fornecedor, deixando a escrituração de forma mais fácil de qualquer pessoa entender. Esse Z, cada conta vai gerar um livro Z, por exemplo, razão auxiliar de clientes, outro livro, razão auxiliar de fornecedores, outro livro, razão auxiliar de bancos. Então, a empresa vai ter que olhar para o balancete e descobrir, junto ao contador, quais são as contas que estão sintéticas e quais as contas têm que gerar o livro A ou Z. Existem empresas então, que vai ter o livro G apenas, o livro R, o livro A e o livro Z, ou o livro R com o livro Z, ou o livro R com o livro A, enfim, todo o livro R precisa de um A ou um Z pelo menos. E temos o livro B, que é o balancete, diários e balanço, esse livro utilizado para empresas que são ligadas à área financeira. Para resumir um pouquinho melhor, o contador Anderson Paganini, aqui do Espírito Santo, forneceu esse resumo aqui em quando tem que gerar esses livros auxiliares Z e quando não tem, porque parece simples, mas não é tão simples assim. Então, vamos prestar atenção nesse quadro resumo que ele fez. Desconsiderando para o quadro resumo as empresas não obrigadas a ceder, as imunes e isentas, as controladoras com investido no exterior e as SCPs, nós temos o seguinte: construção civil tem uma regra específica e as outras demais empresas outra regra. Construção civil, seja ela lucro real ou presumido, empresas em geral, seja ela lucro real ou presumido, para o livro Z ou A, em relação às contas sintéticas, é a mesma regra. Então prestem atenção, porque existem diversos entendimentos do que é sintetizar uma conta. Então vai ter que pesquisar e vai ter que fundamentar. É obrigatório transmitir a CD os livros auxiliares se tiver qualquer conta sintética que não tem nenhum outro spread ela aberta. O livro Z com inventário. Quem está obrigado a gerar o inventário dentro do spread contábil? As empresas de construção civil que estão dispensadas de inscrição estadual ou dispensadas do spread fiscal em seus estados. Essas empresas não entregaram o inventário no spread fiscal. Então, ela passa a ser, como ela tem escrito, essas empresas precisam escriturar o inventário para fins de imposto de renda, elas passam a ser obrigadas a gerar o livro Z do inventário dentro do SPED ACD de forma obrigatória, tá ok, pessoal?
Obrigatório transmitir na ECD, seja real ou presumido. Então veja com os sistemas de vocês como é que gera esse livro de inventário para as construções civis. As demais empresas, em relação ao livro Z de inventário, não estão obrigadas, ou porque não são obrigadas a gerar, ou porque já enviaram no SPED fiscal. Só para fundamentar, vejam no SPED fiscal que você gera o inventário até o mês de fevereiro, podendo ser em outra data dependendo da situação, se no bloco H010, campo 6, o campo ICMS-IPI está condizente com o campo 11, que é o valor de estoque para fins de imposto de renda. Vejam os dois campos, 6 e 11, se estão ok, tá, pessoal? Tem alguns estados que tem alguns regulamentos CMS que exigem que a mensuração do estoque seja diferente para fins de imposto de renda. Tem algumas situações que o imposto de renda exige que seja diferente para fins de CMS e não necessariamente o campo 6 e o 11 estarão iguais. Então, verifiquem aí como é que vocês entregaram isso em fevereiro. Essas empresas. As empresas de construção civil vão entregar agora no SPED fiscal. Lembre-se que em construção civil é obrigado a gerar o inventário das unidades produzidas e do material aplicado na prestação de serviço. Ok, pessoal? Então lembre que são inventários distintos. O livro Z, que é o razão auxiliar das subcontas, que estava dando o que falar, a Receita Federal liberou, não precisa mais enviar, tem que fazer guarda dele, se você for obrigado a gerar. Quem está obrigado a gerar? Lucro real. Em relação ao ajuste ao valor justo de imobilizado na adoção inicial das normas internacionais de contabilidade. Então, essas empresas, seja elas de construção civil, seja elas empresas em geral, precisam ter guarda do razão auxiliar das subcontas, que é em relação ao ajuste ao valor justo de imobilizado, e não precisa transmitir para o SPED, ok? É só fazer guarda. Esse foi o vídeo sobre essas situações dos livros auxiliares e do livro geral. Continuem nos acompanhando aí através do YouTube. Curta a nossa página no Facebook, lá que a gente posta, que dia a gente colocou os vídeos, colocamos mais alguns itens de legislação que vai mudando. Qualquer dúvida pode enviar um e-mail também para esse e-mail, a ensicom@ensicom.com.br. Como esse vídeo teve um pequeno atraso, daqui a pouquinho vai ser outro vídeo, tá, pessoal? Até lá!